Olá, pessoal, tudo bem? Espero que você esteja bem. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Eu vou começar de uma forma um pouco diferente. Vou fazer a apresentação primeiro, depois eu vou falar um pouquinho sobre mim, tá bom? Hoje eu queria conversar com vocês, na verdade, convidar vocês a pensarem um pouquinho junto comigo sobre alguns assuntos. A primeira pergunta que eu queria fazer é: será que todas as regras de catalogação ou padrões de catalogação elas devem ser aplicadas para todo e qualquer tipo de biblioteca da mesma forma? Vocês já pararam para pensar isso? Será que, independente da biblioteca que eu estou, independente do público que eu atendo, eu preciso aplicar sem refletir sobre todas as regras, exatamente como os códigos ou padrões de catalogação, eles me orientam? Será que eu preciso, será que faz sentido para o meu público todas essas regras? Para pensar um pouquinho a resposta a essa pergunta, eu queria trazer aqui alguns conceitos. Não são conceitos assim tão técnicos, né? Mas é mais uma reflexão a partir do livro Da Argila à Nuvem. Eu queria começar por essa noção, né, do que é um catálogo. O Sordet, ele fala que o catálogo é a ordenação do movimento elementar do pensamento, que consiste em circunscrever, organizando esse pensamento no material mais ou menos homogêneo. Então, por exemplo, ao longo da história da humanidade, a gente teve algumas listas de bens, como, por exemplo, contagem de animais domésticos, inventário de livros, uma lista de homens, né? Então, registros de contribuintes, listas de eleitores, catálogos de autores, por exemplo, listas de sintagma, então, dicionários, manuais escolares, por exemplo, e listas de objetos de conhecimento, né? Catálogos de objetos do conhecimento. Então, são exemplos, né? As enciclopédias, os catálogos de bibliotecas, como a gente conhece. Então, o catálogo, eu quero que vocês tenham isso em mente, ele serve para ordenar algum tipo de pensamento, né? Organizar, na verdade, né, algum tipo de pensamento e um material que seja ali mais ou menos, que tenha características mais ou menos parecidas, né? Então, no nosso contexto, a gente vai lembrar que a gente organiza, né, cataloga documentos. E documentos que se destinam a um fim específico. Então, não é qualquer tipo de documento. Outra reflexão que eu queria fazer para a gente também responder a essa pergunta, a partir do mesmo autor, é a noção de registro. Ele traz a noção de registro como reportar, levar para outro lugar, fazer uma abstração, transferir de suporte ou transcrever. Então, o registro ele tem essa ideia de você levar uma informação que não seja aquela original, você abstrair aquele objeto original para transmitir a uma outra, no nosso caso aqui, né, a uma outra pessoa. Então, tem essa ideia da gente, ao catalogar, elaborar registros, e esses registros eles vão reportar aos nossos usuários aquele material que está disponível na biblioteca, seja ele físico, digital, enfim, qualquer suporte, qualquer formato. A ideia da catalogação é essa: fazer com que essa mensagem que está contida ali naquele registro do conhecimento, né, que também não deixa de ser um registro, porque é a mensagem que está na cabeça do autor, do criador da obra, que é registrada num determinado suporte. Então, a gente faz a representação já desse registro do conhecimento por meio de um registro bibliográfico, e isso precisa chegar ao nosso usuário. Então,
algumas características comuns, né, de catálogos. A normalização, né, da forma de apresentação do catálogo, por conta justamente da natureza repetitiva da informação que vai estar presente no catálogo. Então, é uma característica comum a todos esses tipos de listas que eu falei anteriormente. Então, lista de bens, lista de homens, listas de sintagmas, de objetos do conhecimento. Eles têm uma forma específica, né? uma normalização da forma como esses registros vão aparecer, justamente porque é uma informação que se repete, né? Então, precisa ter uma normalização, sim. Eles têm uma predisposição a uma manipulação específica, então é só a gente lembrar das fichas, dos catálogos em fichas, né? Dessa tecnologia. Era uma tecnologia pensada para uma manipulação específica, para uma busca específica, para um uso específico, e agora também os OPACs. E eles têm uma função predominante de localização de itens, como eu falei anteriormente. E aí eu trouxe uma citação talvez mais técnica, né, um conceito mais técnico que a gente tem sobre catalogação, da professora Eliane May e da Naira Silveira. Elas afirmam que a catalogação ou representação bibliográfica consiste num conjunto de informações que simbolizam o registro do conhecimento. Então, também é aquilo que eu já antecipei um pouquinho antes. Sabendo que essa representação não é um trabalho mecânico, pois implica o levantamento das características desse registro e a cognição das características do usuário. Elas definem, né, catalogação como o estudo, preparação e organização de mensagens com base em registros do conhecimento, reais ou cyberespaciais, físicos ou digitais, independente do suporte, existentes ou passíveis de inclusão em um ou vários acervos, de forma a permitir a interseção entre as mensagens contidas nestes registros do conhecimento e as mensagens internas dos usuários. Então, aquilo que eu havia dito antes, né? Não é um trabalho mecânico, porque implica a gente conhecer o que está ali dentro do registro do conhecimento, das obras, né? Das publicações, e conhecer o usuário, porque ele é o destinatário final da nossa catalogação. Então, a catalogação ela não pode ser feita de forma impensada e desconsiderando esse usuário. Então, a reflexão que eu queria trazer hoje para vocês é justamente essa: a gente pensar realidades e refletir se todas as regras valem para todas as realidades. Eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente pensar, né? Esse aqui é justamente essa reflexão, né, que eu fiz inicial, que a gente tem a representação dessa reflexão. Os usuários aqui, né, os registros que a gente elabora nas bibliotecas e os registros do conhecimento. Então, esses registros do conhecimento, eles farão parte de um determinado acervo. E esse acervo precisa estar de acordo com as necessidades desse usuário. Eu não posso formar um acervo aleatório sem pensar quem vai usar esse acervo. Da mesma forma que eu não posso representar esse acervo de forma aleatória sem pensar em quem vai usar esse acervo. Então, aqui eu trouxe o exemplo da ficha, né? Mas só como exemplo mesmo para a gente pensar que a biblioteca vai fazer essa representação voltada para o usuário, né? E aí a segunda pergunta que eu queria fazer hoje é: será que todos os acervos eles devem ser tratados da mesma forma, né? A gente fala muito em tratamento técnico, mas enfim, significando catalogação. Será que todos os acervos eles devem ser tratados tecnicamente ou catalogados da mesma forma?
Então, eu vou trazer aqui alguns cenários, né, de acervos só para ilustrar esse pensamento. Aqui, por exemplo, é um retrato de uma biblioteca escolar. Então, eu queria que vocês refletissem: será que a mesma informação no meu catálogo para esse público aqui, né, infantil, infanto-juvenil, numa escola, por exemplo, ele vai ser catalogado e organizado da mesma forma como eu faria, por exemplo, numa biblioteca comunitária? Aqui eu trouxe a biblioteca comunitária de Paraty, porque até isso importa, né? O contexto local daquela comunidade. Até isso vai fazer diferença na nossa representação. Então, a mesma forma, os mesmos tratamentos que eu vou fazer nos materiais numa biblioteca escolar no Texas, atenderia da mesma forma ao público de uma biblioteca comunitária de Paraty, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro. E aí, a mesma forma como eu vou tratar o material lá da biblioteca comunitária ou da biblioteca escolar, vai fazer sentido para um público, por exemplo, especializado em direito, na área jurídica? Essa aqui é a biblioteca da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Eu trouxe só para a gente ilustrar, né? Ter essas imagens na cabeça. E, por fim, trouxe uma imagem um pouco mais familiar para o pessoal da USP. Será que as mesmas regras usadas de maneira sem reflexão nenhuma, né, da mesma forma, serviria também às bibliotecas da USP? Outra pergunta que eu queria fazer para vocês será que todas as equipes, né, o contexto das equipes que trabalham nessas bibliotecas diferentes, elas são iguais, tanto na sua formação como nos processos internos de trabalho? Então, vamos pensar as equipes. Eu posso ter a biblioteca trabalhando em diversos contextos. Então, por exemplo, eu posso ter uma biblioteca que ela trabalha em rede, né? Pode ser uma rede ou um sistema de bibliotecas. Então, tem que ter uma relação aqui entre a forma de representar dessas unidades diferentes. Eu não posso fazer em cada unidade de uma forma, porque eu vou perder a consistência dos dados aqui criados na representação desses registros, e isso vai dar um ruído lá para o meu usuário final. Se eu estou trabalhando numa equipe, tem que ter também uma certa sincronia e harmonia entre essa equipe na forma de trabalhar, uma consistência, para que cada hora uma pessoa não faça de uma forma diferente, né, a representação. E também a gente tem as famosas equipes, né, de uma pessoa só, que é uma realidade grande em diversas bibliotecas. Até quando uma única pessoa está fazendo a representação dos registros, pode acontecer sim, de uma hora a gente está fazendo de uma forma e daqui a pouco a gente esquecer. Nossa, como que eu fiz isso? Que decisão que eu tomei quando eu estava com essa dúvida aqui? Então, é sempre muito importante registrar todas as decisões que se toma a respeito da representação dos recursos em uma unidade, seja uma unidade que trabalha isolada, seja uma unidade que trabalha em rede, em sistemas. É muito importante você fazer esse registro para manter a consistência dos dados, pensando no teu usuário final. E aí, por fim, né, quem é esse usuário? Será que todos os usuários são iguais nas suas necessidades informacionais? A gente trabalha com uma multiplicidade de públicos, né? Claro que cada biblioteca vai estar voltada para um público específico. Na biblioteca comunitária, por exemplo, a gente vê na biblioteca pública geralmente um público mais diverso, mas a gente vai estar sempre normalmente voltada a um segmento específico da sociedade. Então, você sempre vai ter um público ali mais ou menos homogêneo,
né, ainda que tenham as suas diferenças, mas mais ou menos homogêneo de acordo com cada biblioteca. Então, tanto como a gente já tem, né, estabelecido, por exemplo, as políticas de desenvolvimento de coleções, a gente já tem um conhecimento amplo sobre isso, escrito, publicado, pesquisado. Da mesma forma que a gente tem que pensar o acervo voltado para esse público, a representação desse acervo, a catalogação desse acervo também precisa ser voltada para esse público específico. Não adianta eu fazer todas as regras que, por exemplo, né, o ACR, que é uma realidade mais comum aqui no Brasil, nas bibliotecas. Não adianta eu seguir todas as regras se, por exemplo, eu estou numa biblioteca infantil e aquela regra ou aquele dado ali, aquele dado bibliográfico não vai fazer sentido para o meu público. Então, assim, a gente tem que pensar em investir os nossos recursos humanos, financeiros, tecnológicos, materiais, naquilo que realmente vai importar para o nosso público. Eu não estou dizendo de forma nenhuma que a gente deva inventar regras, né, fazer novas regras, mas que a gente precisa pensar esses contextos, né, pensar e documentar todas as decisões que forem tomadas naquele contexto. Então, como que a gente consegue equilibrar essa equação, né, de regras, padrões, usuários, acervos, equipes, recursos que a gente tem em diferentes contextos? Uma das formas seria a elaboração de políticas e de manuais específicos de catalogação que vão atender à sua instituição. Então, investir um tempo em parar, pensar e escrever mesmo, documentar aquilo que faz sentido para o seu público. Então, eu trouxe aqui, são 2 guias para elaboração, um de políticas e outro de manuais de catalogação, que são frutos da minha pesquisa de mestrado na Unirio, e eles trazem algumas diretrizes que vocês podem usar para pensar essas políticas e esses manuais. Isso vai trazer um benefício, sim, para o catálogo, para a consistência dos dados da instituição, da biblioteca que vocês trabalhem, e fazer com que vocês tenham consistência nos dados representados, nos dados criados, né, de representação dos registros, do conhecimento na unidade de vocês. Por fim, me apresentando agora, eu me chamo Gerlaine Braga, atualmente sou bibliotecária no IBGE, sou bacharel e mestre em biblioteconomia pela Unirio, e vocês podem entrar em contato comigo pelo perfil Catalogação no Instagram, e também eu deixo aqui o meu contato de e-mail. Agradeço a Andressa e a professora Márcia pelo convite, muito obrigada. Espero que todos fiquem com saúde e até uma próxima oportunidade.